Olá, esse vídeo eu vou trabalhar sobre distribuição de probabilidade e eu peguei um material que está na internet da professora Milka Medeiros. Ela começa com uma introdução, né, falando sobre a probabilidade, né? Ela serve para analisar processos aleatórios. Então aqui o aleatório para nós é importante, né? Tipo um sorteio, por exemplo, ou a escolha aleatória de elementos dentro de várias possibilidades. O que nós vamos fazer agora é trabalhar com modelos de probabilidade, né? Modelos de distribuição de probabilidade. Na verdade, são alguns tipos de problemas que podem ser resolvidos com algumas fórmulas, né? Algum tipo específico de fórmulas. Então, na verdade, nós vamos aprender que problemas são esses, em que distribuição de probabilidade eles se enquadram e qual é a fórmula que a gente vai usar para resolver os problemas. Então, ela começa dizendo o que é assim, a variável aleatória, né? Então, uma variável aleatória é uma função ou regra que atribui um valor numérico para cada resultado no espaço amostral. A gente não precisa saber exatamente nesse caráter bem técnico que ela colocou aqui. A gente está dizendo aqui que num processo aleatório existe um valor de probabilidade que se atribui a um resultado específico. Normalmente usa-se x maiúsculo para se referir a uma variável aleatória. Então, x maiúsculo vai ser o nome do processo, da variável que eu estou analisando. E uma variável aleatória discreta tem um número contável de valores distintos. Eu vou ter possibilidades distintas, bem definidas, do tipo 1 ou 2, não é 1,5, entende? Possibilidade de tirar de uma urna uma bola azul ou uma bola vermelha, ou é uma ou outra, não tem uma bola entre azul e vermelho, entende? Então isso é um processo distinto, e isso eu atribuo um valor inteiro à probabilidade, né? Então por isso que é um processo discreto, aleatório discreto. Então, como exemplo aqui, ela coloca o seguinte, tem um lançamento de duas moedas, né? Tu lança duas moedas, o que ela chama de espaço amostral são as possibilidades que essas moedas têm de caírem, né? Pode cair cara e cara nas duas moedas. Ou uma moeda pode ser cara, outra coroa, uma coroa, outra cara, e as duas coroas. Então, são somente essas possibilidades, essas quatro possibilidades que tu tem no teu espaço amostral, né? Se x representa o número de caras que aparecem, então a cada ponto amostral podemos associar um número x maiúsculo. Por exemplo, um ponto amostral é cair cara e cara. Isso que quer dizer um ponto amostral, é uma possibilidade dentro do espaço amostral, né? Para cair cara e cara, a gente pode perceber que tem duas caras. Então o valor de x é 2, porque eu disse que é o número de caras, né, no ponto amostral. No outro ponto amostral, cara, coroa e coroa, cara, em cada um deles eu tenho uma cara só. E no ponto coroa, coroa, eu não tenho nenhuma cara, então por isso que é 0 aqui. Então é assim, a gente vai escolher um valor dentro do espaço amostral e vai contar quantas vezes ela aparece na possibilidade inteira do espaço, né? Bom, aí passamos para a distribuição de probabilidade, né? Uma distribuição de probabilidade discreta atribui uma probabilidade para cada valor de uma variável aleatória discreta x. O que a gente precisa saber, de fato, aqui é essa parte aqui, ó. Cada probabilidade está entre 0 e 1. Quando a gente vai fazer a probabilidade de algum evento ocorrer, o valor que a gente vai ter vai ser um valor entre 0 e 1. Então, tu não pode ter probabilidade de ocorrência 5. Tem que ser um número entre 0 e 1. O que acontece é que o número entre 0 e 1, às vezes a gente escreve em porcentagem. Por exemplo, 0,2 está entre 0 e 1, é um valor possível. Então a gente diz que é 20%. Então a gente só faz a transformação do número com vírgula em porcentagem para ter um número mais comum, assim, né? E depois ali embaixo, ó, todas as probabilidades devem somar 1. Ou seja, quando eu tiver vários eventos que eu estiver estudando dentro de um espaço amostral, se eu somar a probabilidade de todos, o resultado tem que ser 1. Então aqui é muito parecido, né? Então diz assim, considerando 3 lançamentos de uma moeda honesta, o espaço amostral será formado por 8 eventos simples, né? Então eu tenho 3 lançamentos de uma moeda, né? O primeiro evento possível é assim, ó. H é cara, né? E T é coroa, tá? É head and tail. Então aqui H então pode ser cara, cara e cara. Se eu lançar 3 moedas, pode dar as 3 caras. Ou então pode dar assim, ó, cara, cara, coroa. Ou então a primeira cara, a segunda coroa e a terceira cara. E assim tu vai, né? Tem um monte de possibilidades. Na verdade, são 8 possibilidades.
Beleza. Se eu estabelecer, né, que o x é o número de caras, tá? Então a distribuição de probabilidade, né, ou seja, todas as probabilidades possíveis, elas ficam assim. 0 cara, por exemplo aqui, x minúsculo é o valor específico, né? 0 cara. Onde é que tem 0 cara? Só no onde deu t, 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 né? Coroa, coroa, coroa. E quantas possibilidades são? Uma entre as 8. Então é 1 sobre 8. É uma possibilidade entre as 8. Entendeu? Então aqui, ó, número 1. O que é o número 1? É uma cara. Uma cara tem nessa possibilidade, nessa outra aqui, ou ainda nessa outra. Então, uma cara tem 3 das 8 possibilidades. Então eu boto 3 oitavos. Se eu fizer isso para todas as possibilidades de cara, eu vou ter essa distribuição de probabilidade. Então a distribuição de probabilidade me diz a probabilidade de acontecimento de todos os eventos. Tá? Essa é a ideia. Vamos lá, exemplo 2. Considerando a distribuição de frequência relativa ao número de acidentes diários em estacionamento. Tá? Então, como é que eu entendo essa tabela? Número de acidente, nenhum. Tá? A frequência, quantas vezes nenhum acidente? Deu 22 vezes. Tá? Então, em 22 dias não teve acidente. E aqui, ó, uma vez, um acidente, foram em 5 dias. 2 acidentes, foram apenas em 2 dias. 3 acidentes no mesmo dia, foi em um dia só. Então, no total, foram 30 dias. Então, aqui, como é que a gente distribui a probabilidade? De novo, número de acidentes. Nenhum acidente ocorreu, né, em 22 dias, de um total de 30. Então, se eu dividir 22 por 30, vai dar o 0,73 ali. E um acidente ocorreu em 5 dias, num total de 30. Então, se eu dividir 5 por 30, vai dar o 0,17. E assim por diante. Então, essa é a divisão de probabilidade. É a mesma coisa que o exercício ali de cima, só que aqui eu trabalhei com fração, né, 1 sobre 8, 3 sobre 8, e aqui eu trabalhei com o número com vírgula. Como é que se ligam? Dividindo. Se eu pegar 1 dividido por 8, vai dar o 0, alguma coisa lá, vai ser um número parecido com esses aqui, entende? 0, né, que é as probabilidades. Então a gente pode trabalhar com fração e a gente pode trabalhar com o número com vírgula. Tá? Essa parte de valor esperado, a gente vai trabalhar mais adiante lá. Não vamos entrar nisso agora. Tá? Então vamos pular esse exemplo. A variância, desvio padrão também, são só fórmulas, a gente vai ver depois. Tá? Essa fórmula aqui a gente não precisa dela por enquanto. E nem desse exemplo aqui. E aí a gente vai para a distribuição binomial. Só que a distribuição binomial eu vou fazer num outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está grande demais. Ok? Então até o próximo vídeo.